Olá, queridos amigos, queridas amigas, graça e paz. Que o Senhor vos abençoe e que o Senhor Deus vos guarde. Que sua face possa resplandecer em cada um de vocês, dando devido entendimento e que todos tenham um feliz dia. Vamos estudar a lição e hoje, segunda-feira, 8 de julho, a lição 2, ela tem como título Um culto inesquecível. E a lição de hoje está baseada no livro de Marcos, no capítulo 1, do versículos 21 até 28. E aqui se menciona na lição de hoje sobre as experiências que tiveram os frequentadores da sinagoga de Cafarnaum na visita em que Jesus fez aquele momento, onde ele fez um culto inesquecível para todas aquelas pessoas, e ali foram feitas grandes verdades espirituais e que também nós podemos levar isso para a nossa vida. Ali Jesus fixou o seu ministério em Cafarnaum, naquela cidade, e em cumprimento às profecias que Isaías já havia falado lá em Isaías 9:1, que o ministério do Messias se iniciaria nessa cidade, no mar da Galileia, numa cidade portuária. E foi para aquele lugar, né, que Jesus levou os seus discípulos Pedro, André, Tiago e João, que ele também havia passado a mensagem do Evangelho e feito o convite para eles, né, ali naquela mesma cidade, e que os levou para a sinagoga ali de Cafarnaum num dia de sábado, né? E quando Jesus estava realmente dando a sua mensagem das boas novas, dando um tremendo ensinamento para aquelas pessoas, eis que um homem endemoniado aparece naquele culto de sinagoga, na sinagoga ali, e se levantou, né, dizendo palavras para todas as pessoas, mas menciona uma palavra muito especial para Jesus, onde ele diz: sei muito bem quem você é, o Santo de Deus. Está lá em Marcos capítulo 1, 24. Né? E Jesus o libertou através do poder e da autoridade que Deus deu no céu e na terra, e acabou retirando o demônio que havia naquela pessoa, né? Através da sua palavra, através da sua ordem. E o povo ficou assim maravilhado com as palavras de Jesus, e a sua fama se espalhou por toda ali a Galileia, Jerusalém, todas as cidades circunvizinhas, pelo poder, né, de Jesus mostrado ali. O que nós podemos tirar na lição de hoje é que Cafarnaum, ela era uma cidade que pertencia ali à região da Galileia. Ela era assim muito desenvolvida comercialmente, né? Um fluxo grande assim de pessoas, né? Comerciantes que vinham de outras cidades. E ela chegou até a ter assim, um posto alfandegário ali, onde ali era recolhido os impostos, né? E tem aqui, fala lá em Mateus capítulo 9, versículo 9. A cidade dela assim, tinha uma forte presença romana, e lá viviam também galileus, e eles viviam assim pacificamente, né? Romanos e galileus, a ponto até de um centurião ter construído a sinagoga ali de Cafarnaum, que diz lá em Lucas capítulo 7, versículos 4 a 5. E Jesus, depois de ele ter sido rejeitado na sua cidade de Nazaré, que também fala lá em Lucas
4, 29 a 31, Jesus passou a morar e se fixar ali em Cafarnaum, que fala em Mateus 4,13. E ali, aquela cidade passou a ser sede de Jesus, né, Cafarnaum. Um ponto estratégico realmente para o Mestre Jesus colocar o seu ministério em prática pela facilidade também de transitar a pé ou de barco, né, por toda ali a Galileia, os arredores, as cidades circunvizinhas. E essa cidade ela é relatada nos 4 evangelhos, né, como a cidade em que o Messias morou e que ela é chamada até nos dias atuais como a cidade de Jesus. E foi em Cafarnaum que Jesus chamou os seus primeiros discípulos, né, como André e Pedro, e Tiago e João, e onde ele fez da casa de Pedro o seu lugar de residência, de morada. E Cristo fixou o seu ministério em Cafarnaum para que se cumprisse o que havia profetizado por Isaías, onde Isaías diz o seguinte, ó: mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Falando de Jesus, sua vinda e seu ministério aconteceria ali. Jesus, em dia de sábado, ele vai com seus discípulos à sinagoga de Cafarnaum, e todos que ali estavam passaram momentos assim em um culto inesquecível e agradável, numa mensagem muito poderosa para todos eles. E naquele lugar sentiram, né, a presença de Deus e o seu poder transformador pelo modo de que, como Cristo ensinava e passava a mensagem das boas novas, mostrando o que havia falado lá em Mateus capítulo 28, versículo 18, onde diz ali, ó: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E Marcos, no capítulo 1, versículos 21 e 22, nos diz: depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado foi-lhe ensinar na sinagoga. Maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava com quem tem autoridade e não como os escribas. Viu que lindo? Porque os escribas eram que mais administravam na sinagoga e davam mensagens, eram pessoas que formadoras de leis, né? Mas que eles sentiram que a mensagem de Jesus é uma mensagem diferente. E nesse mesmo sábado em Cafarnaum, Jesus curou muitas pessoas com problemas físicos, emocionais e espirituais. E enquanto Jesus pregava o arrependimento, o batismo, o evangelho do reino, e como as pessoas deveriam viver conforme a vontade de Deus, né, a sua palavra, as Escrituras, eis que aparece um homem endemoniado na sinagoga, e ele fica assim impactado pelos ensinamentos de Cristo, e ele gritou: que temos nós contigo, Jesus de Nazareno? Jesus Nazareno, vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Está lá em Marcos 1, 24. Jesus, com toda a autoridade no céu e na terra, censura o demônio que estava controlando aquele homem e diz: cale-se e saia dele. Está lá em Marcos capítulo 1, versículos 24 e 25. E assim expulsou o maligno. E as pessoas na sinagoga ficaram maravilhadas. O que é isso? Perguntaram elas. Ele dá ordens com poder até mesmo a espíritos impuros. Eles obedecem. Está lá em Marcos capítulo 1, versículo 27. Não nos surpreende o que falavam, né, em toda a Galileia sobre esse impressionante, né, acontecimento ali na sinagoga,
Porque Satanás, ele conhece bem as Escrituras. Afinal, um dia, Lúcifer foi a quarta pessoa no céu. Conhecia bem as Escrituras. Conhecia bem os estatutos e mandamentos de Deus. E conhece. Pense no significado dessas palavras proferidas por Satanás, que estava naquele homem dentro da sinagoga, quando reconheceu Jesus como o Santo de Deus. Bom, ele admitiu que Cristo era o enviado de Deus, emissário de Deus, para que justamente Jesus veio para salvar o mundo e ele sabia disso. E em total contraste, né, com as hostes do mal, impuros e profanas de Satanás. Às vezes nós pensamos que em uma igreja onde se tem toda a reverência, né, uma igreja que observa os estatutos e mandamentos de Deus e um ambiente natural de cultos, só esperamos coisas boas, pessoas santas, e não coisas do mal, profanos e impuros, e nós nos enganamos com isto. Porque numa igreja, a presença do inimigo também é constante. E nós temos visto, né, a manifestação dele em várias igrejas, né? E isto realmente nós temos que colocar nossa mente para algum lugar, realmente que nós temos que estarmos consagrados, que ali nós podemos clamar pela presença de Deus, né? E assim, nessa história acontecida diante de vários discípulos, né, como testemunhas que observaram tudo isto, existe um forte contraste, né, entre os poderes do bem e as forças do mal, que ele aparece em todos os lugares, mostrando o grande conflito cósmico que existe no mundo hoje também, entre Deus e Satanás. Mesmo diante de uma multidão dentro da sinagoga, onde a maioria não conheciam, né, o Filho de Deus, quem Jesus era, aquele demônio o conheceu e se manifestou naquele homem que sabia e reconheceu a Cristo publicamente. Com a autoridade de Jesus, né, onde ali ele dá ordem para aquele demônio sair-se daquele homem, é bastante compreensível onde ele diz somente, cale-se, né? E onde o demônio acabou saindo daquela pessoa. Está lá em Marcos 1:25. Observamos aqui nessa história que aparece algo marcante no Evangelho de Marcos. O apelo silencioso de Jesus sobre quem ele é, ou alguns teólogos chamam isso de o segredo messiânico. Porque Jesus não se identificou quem ele era. Quem identificou quem era Jesus é o demônio que identificou. E hoje Jesus só falou para ele, cale-se, né? Esse pedido de silêncio, né, de Jesus faz sentido, né, por causa das conotações políticas e religiosas da época, devido às expectativas messiânicas, né, que havia. E era muito arriscado, né, pelas perseguições que o cristianismo tinha na época, no momento de afirmar que ele era o Messias. Porém, para pessoas sábias, né, os apelos do silêncio encontram revelações inconfundíveis, né, para nós sabermos quem é Jesus e sua procedência. E no decorrer da história do tempo, a identidade de Cristo ficou inconfundível, né? Porque foram se cumprindo profecias. Jesus deixou todo o seu legado de doutrina, né? Deixou pessoas inspiradas para levar o Evangelho, as boas novas para nós até hoje. E ele se tornaria o centro do evangelismo no mundo. E continua até hoje, né? E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque é a única forma de salvação para chegar ao reino dos céus, onde o próprio Jesus diz que ninguém vai ao Pai senão por Ele. O próprio Jesus disse isto, né? E quando nós aceitamos a Jesus e Salvador sinceramente, né, nos vem sabedoria, nos vem entendimento.
Quando nós buscamos folhear as Sagradas Escrituras, nos vem entendimento, nós passamos a entender as mensagens que Deus deixou para nós. Nós reconhecemos a verdade que Jesus menciona para todos nós, e ali está a salvação. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, na grande volta de Jesus, que está muito próxima de chegar, ele vai levar você, sua família, seus amigos e todos nós, sabe para onde? Para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, de onde não haverá mais morte, mais dor e mais aflições. Você estará no céu. Você terá a oportunidade de estar face a face com Jesus. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo. Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.